Eu sei que um dos principais medos de quem está começando na carreira de arquiteto e design de interiores é como projetar, é como entregar um projeto de qualidade para o cliente, como começar, dar aquela sensação ali de que todas as informações que foram aprendidas na faculdade estão desconectadas, de que você não sabe nada. Então vamos conversar um pouquinho sobre como projetar, vamos falar de processo criativo. Eu lembro como que foi fazer o meu primeiro projeto. Gente, eu vou contar para vocês que o meu primeiro projeto de casa ficou faltando área de serviço. Parece incrível, não é? Então, você imagina, eu entreguei um projeto que não tinha área de serviço, o projeto foi executado e ele é super bonito, inclusive, mas ele não tinha a área de serviço e eu realmente esqueci dela. O cliente não falou no programa, eu também não pensei, não coloquei. Não é por falta de ter feito isso na faculdade, mas o medo de fazer alguma coisa errada era tão grande que o medo parou o meu raciocínio. Isso já aconteceu com você? De você ficar tão apavorado com uma situação que você não consegue nem raciocinar direito? O medo, gente, o medo ele paralisa, tá? E eu acho que ele é o principal fator aí para que você pense que não sabe projetar, pense que essa profissão não é para você. E vencer o medo, né? Não é falar assim, vai com medinho mesmo, não é isso, sabe? Você tem que pensar, criar um método ali de trabalho que vai te deixar no controle da situação. Pelo menos para mim, o que me tira o medo é pensar que eu tenho a situação sob controle, de que eu vou seguir ali aquelas etapas e que vai dar tudo certo. Durante um bom tempo, né, eu projetei com medo, com esse medo de fazer coisa errada, apresentando o projeto com insegurança. Gente, qualquer pessoa fareja medo, sabe? Eu acho que nós, seres humanos, somos especialistas nisso. Quando você encontra com alguém que não te passa aquela segurança, você vai numa loja, vai comprar alguma coisa, você sente que o vendedor não tem a informação daquilo, você quer ser atendido por outra pessoa, porque sentir segurança em quem está te prestando um serviço é primordial. Sabe que tem gente que parece ser e nem é? Não, vocês conhecem pessoas assim que parecem ser super inteligente, que transparece que tem um conhecimento da coisa toda e quando você aprofunda um pouquinho mais no relacionamento daquela pessoa, você vê que era muito mais posicionamento do que realmente saber. Então demonstrar segurança é muito importante. E como que você vai conseguir essa segurança para que você projete, apresente bons projetos? Tá? É dominar o processo, é entender como o processo criativo, como o seu processo criativo funciona, como você funciona, para tomar partido dessas coisas. Isso vai um pouquinho de encontro ao autoconhecimento. Tem pessoas que projetam só na pressão. Tem 30 dias para fazer um projeto, para apresentar, né, para o cliente, mas nos 3 últimos dias é que a criatividade vem porque ele pressionado é que funciona. Isso é bem arriscado, tá? Eu sou totalmente o contrário. Eu gosto de projetar com a cabeça mais tranquila, tá? Então, quando, por exemplo, eu tiro um fim de semana de folga, eu vou para uma viagem, alguma coisa assim, eu consigo produzir projetos muito melhores, muito mais criativos quando eu me sinto mais leve. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês algumas estratégias que eu fui construindo ao longo do tempo para traçar para mim como funciona o meu processo criativo, para que hoje eu me sinta muito mais segura, né, para projetar e quando vem uma demanda de projeto eu não me sinto paralisada. Eu sei que eu preciso analisar aquelas informações e ir produzindo a partir das informações a melhor proposta de projeto. Então é muito importante que você, né, se conheça. Então é muito importante que você se conheça e quem sabe esses passos aqui também podem te ajudar, assim como são fundamentais aqui no meu processo de trabalho, né, de criação. A primeira coisa que eu faço no meu processo criativo, quando eu tenho um projeto, né, para ser entregue, é limitar a minha criação. Isso é contraintuitivo, né, mas limitar a criação é muito importante para que você direcione o seu pensamento e a sua criatividade em coisas que são realmente executáveis e desejáveis. Porque a gente tem que pensar que a gente não está fazendo o projeto para a gente, mas é para um terceiro. Então, limitar esse processo criativo é muito importante, tá? Se alguém te der um terreno e falar assim, toma esse terreno que tem 4.000 metros quadrados, que é gigante, e faça qualquer coisa para mim. Imagina como você vai começar a fazer esse projeto se ele não tem nenhuma definição, pré-definição de coisas que são interessantes para a pessoa que vai estar recebendo aquele projeto. E como que se limita o processo criativo?
com um bom briefing, tá? Então o briefing é essencial para que você comece a projetar. É muito importante que você tenha um briefing separado para arquitetura e design de interiores para as pessoas que trabalham com os dois, né? Assim como eu. O nível de perguntas e de detalhes, por exemplo, no projeto de interiores é bem maior, né? Você tem que ir nas minúcias mesmo das perguntas. E no projeto de arquitetura também tem muitas perguntas, mas ele não vai adentrar em tantas questões. Mas mesmo quando eu estou fazendo um projeto de arquitetura, eu pergunto, por exemplo, o tamanho da cama, o tamanho da TV que a pessoa deseja, o tamanho de uma sala de jantar, quantas pessoas. São coisas que vão direcionar ali seu projeto. Você mostrar o tipo de telhado, né, para que a pessoa escolha, por exemplo, entre um telhado embutido, um telhado colonial, né, para as pessoas que trabalham com mais formas, né, tem gente que só trabalha com uma arquitetura mais moderna. Então é muito importante também você direcionar, quando é o caso, para mostrar para o seu cliente que aquilo é o seu estilo de trabalho. Então um bom briefing é o que vai fazer você limitar esse processo criativo. Tá? Então o briefing ele é o externo, né? É o que o cliente traz para você. Outra coisa muito legal para você usar nesse processo criativo são as próprias limitações do terreno em si. Então o terreno vai ter uma série de questões que vão direcionar o seu processo criativo. O primeiro deles e o mais importante é o norte, que vai vir com a topografia, tá? Então a primeira coisa, não faça projeto sem levantamento plano e altimétrico, tá, gente? Isso é um erro, eu já cometi esse erro quando comecei. A gente fica querendo economizar para o cliente ali, né? Pensando, não vou fazer sem o levantamento, mas quando der algum erro, alguma coisa na locação da obra, por exemplo, isso não vai ser compartilhado com o cliente, o erro vai ser seu. Então, não fica com essa responsabilidade para você, peça o levantamento plano e altimétrico em todas as hipóteses, mesmo em terreno 100% murado, tá bom? Peça o levantamento plano altimétrico. Eu já tive terreno aqui, caso de terreno aqui de cliente, que estava 100% murado, na escritura estava dando 12 metros e no real estava dando 11,20, porque ambos os vizinhos invadiram um pouco, ele era o último terreno da rua e isso é muito real. Quando você tira ali na trina, você pode até achar os 11,20, mas você não vai conseguir fechar uma inclinação, uma diferencinha que está dando ali, né? Que não é possível fechar em trena, tá? Então, um levantamento precisa de equipamento adequado para ser feito. E nesse levantamento plano altimétrico, né, que é o levantamento topográfico, ele vai vir com a informação do norte e com a informação de níveis, alturas, tá? Eu gosto sempre de pedir que o levantamento plano altimétrico venha com todas as cotas dos pontos que foram levantados. O levantamento plano altimétrico ele é uma abstração do terreno. Então, quanto mais pontos forem levantados no levantamento, né, pelo profissional, mais informação precisa você vai ter do terreno, porque a curva de nível ela é feita com uma triangulação dos pontos. Então, se os pontos estiverem muito distantes, as curvas de níveis, elas não vão estar condizentes, vão estar menos condizentes com o real do que quando tem mais pontos levantados no terreno. Então, a qualidade do levantamento plano altimétrico vai interferir na qualidade do seu projeto também. Quem aí já trabalha há mais tempo, que nunca se deparou com uma obra que teve muita diferença na locação, né, na construção do que estava no levantamento plano altimétrico. Isso se deve a pessoas que fazem levantando com poucos pontos. Então sempre peça os pontos no perímetro, tá? Em todas as extremidades do terreno tem que vir com a locação do ponto. Não usa só a curva de nível para ter essa referência. Se vocês quiserem também, eu posso gravar um vídeo só mostrando tudo que vocês precisam saber por um levantamento plano altimétrico. Peça as cotas também na calçada para você saber a diferença que aquele terreno está na rua. Tome muito cuidado também na hora de você girar o desenho, né? Porque geralmente os topógrafos entregam com o norte para cima e para você começar a desenhar você tem que girar. Muita atenção para que você gire esse desenho mantendo com o norte junto, para que o norte também gire junto com o desenho. Então o norte vai ser a primeira coisa que você vai olhar para começar a projetar. O norte vai te dar informações de onde você tem um sol da manhã, de onde você tem um sol da tarde, onde você não tem sol nessa casa e no norte você vai ter sol o dia inteiro, mas ele não é incidente, ele não é um sol baixo. Então daí você vai conseguir já começar a pensar numa situação de residência, por exemplo, onde você vai colocar o posicionamento dos quartos, que devem estar direcionados preferencialmente para o sol da manhã, né? A cozinha e a área de serviço no sol da tarde. Claro que em terrenos urbanos, onde a gente tem um 12 por 30, né, geralmente que é o padrão, a gente não vai conseguir fazer isso em todos os projetos. Mas se a gente não fizer, a gente vai estar fazendo consciente e vai estar explicando isso para o cliente, né? Por exemplo, tem cliente que pede
a suíte dele para o fundo, porque tem uma vista importante. Só que às vezes essa vista importante, ela tá para um sol da tarde, então você vai explicar isso para o seu cliente. Você quer realmente a sua suíte nessa posição? Porque nessa posição ela vai tomar um sol incidente da tarde, é um sol forte, que uma varandinha não resolve, né? Se você quiser realmente essa suíte nessa posição, a gente às vezes vai ter que trabalhar com brise vertical, que é o indicado para um sol poente. Ou você prefere que a gente substitua, troca a sua suíte de posição, você não tem a vista, mas também não vai ter um sol da tarde incidente no seu quarto. Lembre-se sempre, gente, que projeto é prioridade, tá? Sempre que você escolhe uma coisa, você vai precisar abrir mão de outra. Então, projeto consiste em prioridade e renúncia, tá? Nunca é possível que você englobe tudo dentro de uma tomada de decisão de projeto. Isso te ajuda no direcionamento do seu processo criativo. Para quem está começando, principalmente, limitar esse processo criativo com as condições externas é muito importante. Eu sei aqui que para produzir, grandes arquiteturas que foram produzidas, elas não estavam com esse limite, com essa limitação de pensamento. Só que você está começando, gente. Não se compara com grandes arquitetos renomados que estão produzindo arquiteturas incríveis, que estão mudando o processo criativo na arquitetura. Vamos pensar aqui no exemplo brasileiro, do Oscar Niemeyer, que foi super inovador com as curvas, com a forma de projetar, o pensamento moderno. Então, assim, você pode produzir sua grande arquitetura, mas você não vai começar nela, é muito difícil que seja assim. Então, é aquela questão também de abaixar a expectativa. Se você está travado no seu processo criativo, você pode introduzir essas limitações no seu pensamento aí, começar a produzir a sua arquitetura até que você tenha uma segurança no seu processo criativo, se sinta segura em projetar, sinta que as informações que você aprendeu estão conectadas dentro da sua cabeça e a partir daí você realmente vai se sentir seguro para que você possa produzir algo inovador. Mas não fique preso nessa utopia de que você já vai começar produzindo grandes coisas. Eu acho que esse excesso de expectativa no processo criativo faz você travar e você não consegue produzir nem o básico e ganhar seu dinheirinho aí com a arquitetura. Afinal, todo mundo tem boleto para pagar. Então, depois que você pensou nessas informações todinhas que o norte vai te dar, começa agora nas informações da rua. Tem um poste que limita, por exemplo, a posição de uma garagem? Se tem, ótimo, você já sabe que você só tem uma opção para fazer sua garagem. Tem um vizinho barulhento, um vizinho que a casa é muito feia, ou tem um vizinho que a casa é muito alta, que está tampando o sol e que por isso não é interessante ficar abrindo a casa para essa direção? Tem alguma visada interessante nesse terreno para ser trabalhada? Tem alguma limitação específica, alguma coisa que o cliente te pediu? Eu quero um pé direito duplo, eu quero que o meu quarto fique em tal posição. Essas coisas você pode tentar extrair do seu cliente também. É muito comum, por exemplo, o cliente não pensar sobre essas coisas. Aqui na minha região, a gente tem muitas empresas de mineração que trabalham com horários de escala. Isso significa que a pessoa não trabalha no horário administrativo, por exemplo, de 8 às 18. Ela vai trabalhar cada dia em um turno diferente. Isso significa que, às vezes, durante o dia ela vai precisar dormir. E eu tenho alguns clientes que não pensam sobre isso, por exemplo, e pedem que a suíte seja, por exemplo, no segundo pavimento virado para a rua. Mas aí, às vezes, essa rua desse meu cliente tem um movimento muito grande e eu converso com ele. Você precisa dormir durante o dia? Você não acha que a sua suíte aqui, às vezes, vai te incomodar no seu dia a dia? Não é melhor a gente colocar, às vezes, ela numa situação mais protegida de barulho? E, às vezes, ele não pensou sobre essa situação, sabe? Às vezes, a pessoa não pensa sobre as próprias situações que ela experimenta vivendo a casa dela, hoje, mesmo sem ser aquela que você está projetando. Então, quando eu converso às vezes com esse cliente, ele fala assim: nossa, é mesmo, eu preciso dormir, eu preciso que a minha suíte seja separada dos quartos das crianças. Às vezes, nesse caso, você vai colocar uns quartos na parte de baixo, vai subir só com a suíte. Então, com a conversa do dia a dia desse cliente, você vai conseguindo traçar ali as situações para você projetar. Uma outra pergunta muito comum do cliente é se eu faço cozinha integrada ou faço ela separada. Porque tá na moda fazer integrada, eu tô na dúvida. Então é importante para esse cliente, para você entender desse cliente qual que é a rotina dele. Tem gente, tem clientes que vão ter uma pessoa para cozinhar, que vai servir à mesa, sempre quando ela estiver recebendo amigos. Então, nesse caso, é interessante que a cozinha seja separada. Agora, se
se são as próprias pessoas que vão cozinhar, vão ficar ali conversando, né, naquele ambiente todo integrado, né, aí já está até a resposta. Se os próprios clientes vão cozinhar, gostam de cozinhar para os amigos, por exemplo, aí a resposta é óbvia, é muito melhor que seja integrada. Mas aí nesse caso a gente precisa ter uma preocupação com os espaços íntimos, né, para não propagar tanto cheiro, e aí a gente vai conversando com o cliente, tentando extrair dele as situações daquele projeto. Outra questão para o processo criativo no projeto é você saber coisas que o cliente gosta, né? O tipo de janela que ele gosta, o tipo de telhado, tá? O tipo de telhado já vai te direcionar para as outras questões. Se a gente vai trabalhar com um telhado embutido, uma laje plana, por exemplo, a gente já sabe que não vai ser tão adequado a gente trabalhar com marco e alisar em madeira, por exemplo, porque as casas com telhado embutido geralmente não tem beirais, né? A não ser que a gente vai jogar uma laje para fora, por exemplo, né? Fazer um beiral em laje, que nem sempre fica bonito, tem que ser bem pensado. Então, se a gente vai trabalhar com uma casa mais moderna, a gente já sabe que o cliente vai gostar mais de uma esquadrinha em alumínio. Se o cliente gosta de um telhado colonial, a gente já vai para outras situações. Então, é muito importante que isso já saia definido, tá? Não fica que você vai trabalhar, vou trabalhar uma opção moderna e uma opção mais rústica para você, né, para o cliente. Não faça esse tipo de coisa, tá? Algumas decisões precisam ser tomadas para que você vá na prioridade de projeto. Outra questão fundamental também para já limitar esse processo criativo e assim já te dar mais parâmetros para você sair do lugar, é você olhar as questões específicas dos parâmetros urbanísticos da lei da sua cidade. Então, às vezes o cliente te pede uma coisa que não é possível ser aprovada, tá bom? E, gente, não faça nada que não seja aprovado. Tá? Isso é um problema muito sério. Tem cidades que não têm fiscalização, mas elas passam a ter em algum momento, e isso vai te prejudicar porque você precisa fazer alguma coisa que esteja adequado, que não gere problemas, né, para o seu cliente. Então é muito importante que você esteja muito atento à legislação do lugar que você está trabalhando, porque ela já vai ser uma das questões fundamentais para você analisar no projeto. Utilize imagens de referências, tá, gente? Não fica tentando inventar a roda. Se você está travado no processo criativo, vai pesquisar, tá bom? Imagens, vai escrevendo coisas, espaço gourmet, casa moderna, casas em declive, casas em aclive, casas de esquina. Pesquise imagens que possam trazer coisas de referência para você pensar. Quando você está travado para projetar, você precisa entender, buscar referências ali visuais para você fazer aquele encaixe ali na sua cabeça de uma coisa, de outra coisa e abrindo a sua mente. Muito importante também, as imagens não resolveram, tá travado? Pega o carro, dá uma voltinha na cidade, dá uma voltinha num bairro que tem terrenos nas condições mais parecidas. Você não vai copiar, sabe, o que foi feito, mas as imagens serão referências para sua mente poder mudar a partir daquilo que você viu. Quando você for apresentar o seu projeto para o cliente, a interação com o cliente também é muito importante. Vocês vão perceber à medida que isso vai acontecendo. É muito comum o cliente agregar muito no projeto. É muito comum também o cliente destruir o projeto, tá, gente? Então isso foi também assunto para outro vídeo. Mas quando eu estou falando hoje da parte boa, né, do cliente interagir e às vezes pedir coisas que vão engrandecer, que vão melhorar a funcionalidade do projeto, tá? Principalmente em casos de reforma, onde o cliente já vivenciou aquele espaço, então ele já sabe direitinho onde que o sol bate, onde que faz mais barulho, os problemas que tem ali relacionados. Às vezes ele nem se deu conta, mas quando você vai conversando, você vai conseguindo extrair aquela vivência do espaço que ele tem, tá? Quando o terreno é todo novo e tudo, a gente vai ter que ir buscando essas informações onde a gente tem as referências, né? Por exemplo, com a visita em loco e com o levantamento planealtimétrico. Mas é muito importante aqui ressaltar que para você não ver os pedidos do seu cliente como alguma coisa que é só para alterar seu projeto, tá? E já aconteceu inúmeras vezes aqui no escritório da gente construir um projeto junto, que junto ele fica muito melhor do que o que ele era de início. Porque você escuta, né, o seu cliente, você personaliza e aquele projeto ele fica possível, executável e desejável para aquela pessoa. Ele não é um projeto commodity que serviria para qualquer um, tá? Ele é um projeto que atende aquelas necessidades. Então hoje, dentro do escritório aqui, eu criei um padrão assim de processo criativo, porque a gente projeta muita coisa em conjunto aqui, né, dentro do escritório, até porque hoje a gente trabalha com muitos projetos, né? Todos têm o meu aval, acompanham o processo, mas é muito importante que as pessoas que trabalham aqui também se sintam seguras para projetar. Então, por isso que
eu tracei esses processos aqui dentro, né? Essa forma organizada, padronizada de como começar ali um projeto, para que não tenha essa trava inicial. Porque a partir do momento também que você faz uma coisa seguindo um padrão, depois melhorar é muito mais fácil. Sabe aquela coisa do crítico da obra pronta? É muito mais fácil você vir e criticar coisas do que quando as coisas estão só no campo das ideias. Então precisa começar, precisa sair, né, aquilo sair da sua cabeça, ir para o papel, ir para o AutoCAD, por exemplo, para que aquilo seja executável. Outra coisa também que eu recomendo fortemente para quem está começando, não começar o projeto em softwares muito engessados. Por exemplo, o Revit é um software assim, né? Eu já trabalhei muito nele e ele não é um software para você começar a projetar, porque você tem que dar tanta informação ali para você começar, porque a ideia já se foi. Eu tenho hora que as informações na minha cabeça estão tão aceleradas que eu não tenho tempo de fazer nem no AutoCAD. Eu gosto de fazer manualmente ali e depois só validar mesmo no AutoCAD. Se você deixar que a demora para passar uma informação que está na sua cabeça para um programa de computador, às vezes você se perde no processo, tá? Então, como que eu gosto de fazer também? Eu gosto de deixar sempre o AutoCAD aberto e deixar umas folhas para que eu possa ir rabiscando e testando, para que a velocidade da informação que está na sua cabeça não se perca. Tem gente que gosta também de já começar pelo 3D, tá? Isso também é uma forma de trabalho. Então é ideal que você encontre alguma coisa compatível com a sua velocidade de pensamento para você não se perder no seu processo criativo, tá bom? Não importa o programa que você usa, mas eu tô falando assim pela minha experiência de projetar. Então, se você tá paralisado, tá do nada, pega essas dicas até que você consiga produzir o seu próprio processo de projeto. Testar, gente, testar é fundamental em processo de projeto, tá? Não tenha preconceito com as suas ideias. Teve uma ideia que é meio esquisita? Testa ela no 3D. Ficou ridículo? Ah, beleza. Bola pra frente, vamos testar outras coisas. E se não tá vindo nada de novo, faça o óbvio, tá? Faça o óbvio através de referências, mas faça o óbvio porque você vai conseguir produzir um projeto que vai deixar seu cliente feliz. Pode não ser o melhor projeto do universo, quem está começando não vai começar produzindo, não vai ter as suas melhores produções de início, mas é importante começar. Falei um pouquinho então para vocês de processo de projeto. Se tiver alguma coisa que trava vocês no processo que eu não comentei, se quiser compartilhar como que é o processo criativo de vocês, eu vou ficar muito feliz. Podem mandar aqui por meio dos comentários ou então no direct também, vai ser um prazer conversar com vocês.